No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma renderização realista utilizando o V-Ray para Rhino. Bom, então nós vamos começar aqui com essa parte de rendering, texturizando algumas partes da bola. Então uma parte importante é eu conseguir separar a superfície com que eu vou trabalhar. Então aqui nesse caso, eu vou pegar essa parte superior, vou isolar ela e vou dar um extract nessa superfície de cima. No momento que eu aplicar a transparência, ele vai aparecer o objeto de baixo, então eu preciso ter realmente uma base para colocar, como se fosse um adesivo. Depois de extraído, eu preciso afastar ele da superfície, então eu vou colocar uma distância mínima, mas também que não seja visível, então eu vou colocar aqui de 0.01 e já vai estar ok. Então eu tenho a superfície e a polysurface. Seleciono a superfície e aqui nos materiais eu adiantei e coloquei dois materiais plásticos. Um contém um adesivo e outro é um material limpo, sem transparência. E somente nessa superfície eu vou aplicar essa textura aqui da logo da FIFA. Então tem a logo aqui posicionada, vou deixar o arquivo disponível na descrição do vídeo. É importante que você desabilite o Tile e não pode ter essa opção, vai ficar mais fácil de trabalhar. Posso dar um OK. Depois disso eu vou adicionar aqui na Layer Opacity em Maps, se você estiver trabalhando com V-Ray BRDF. Se for um material, por exemplo, eu vou criar aqui um material Standard. E você tem aqui o Transparency, você adiciona aqui essa textura. Trabalhando com esse material que ele é um pouco mais avançado, mas é indiferente nesse ponto. E aqui eu adiciono a textura em preto e branco. Vou dar um preview aqui, eu tenho a preto e branco. É importante que o fundo esteja preto. Como eu desenho a imagem invertida, você clica no inverte aqui. Aqui é original e aqui é invertido. Aqui no Rhino eu preciso trabalhar com ele invertido. Vou dar um OK. Posso dar um preview aqui e já visualiza esse meu material. Transparência aplicada, eu só preciso aplicar isso no material e corrigir a minha projeção de textura. Vou utilizar aqui o planar, coloco uma distância qualquer aqui, aceito clicando Enter e depois você vem aqui na parte de baixo e acerta o tamanho. Vou colocar para dar um show mapping e vou só dar uma regulada aqui no tamanho, quero aumentar um pouco. Vou trazer aqui para a parte de cima, perfeito. Vou dar um hide mapping e até aqui tá bom. Agora eu vou renderizar só para fazer um teste. Tenho aqui feito essa projeção em cima da superfície. Agora eu só preciso fazer isso com outras partes e eu vou ter o meu modelo finalizado. E agora eu só preciso replicar essa textura nos outros ali. Eu vou utilizar o array novamente. Aliás, eu deletei, só preciso da superfície. Vou dar um array pelo centro 0, 4 vezes, né, porque eu já tenho um. Deixa eu voltar aqui, centro 0, 5 vezes. Eu tenho aqui essa segunda parte, vou renderizar para fazer um teste. Então aqui eu tenho esse render já de teste, que é uma parte do que eu queria visualizar na bola, né? Agora basicamente eu preciso repetir os processos. Eu vou aplicar texturas nos polígonos de 6 lados e manter os de 5 da forma que eles já estão. Bom, aqui nessa parte eu vou começar a utilizar o oriente, 3 pontos, porque vai ficar mais fácil de eu replicar essas texturas nas partes que são iguais, né? Então aqui nesse caso eu só vou fazer a emenda de textura realmente e vou linkar aqui os 3 pontos de referência nos objetos que vão ter essa textura por cima. Então eu utilizo aqui o objeto de baixo,
e a partir dele eu coloco a referência para o objeto seguinte, e automaticamente a superfície já vai ser duplicada sobre ele com os pontos de referência nos locais corretos. E aí você pode dar um hide, né, nas peças que você não estiver utilizando, vai facilitar na hora de selecionar os pontos. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas é bem mais rápido do que realmente reaplicar a textura em todas as partes. E você garante que vai ficar tudo correto. Se por acaso alguma peça fica invertida, como nesse caso, aí você simplesmente refaz o processo selecionando as áreas corretas. Bom, finalizando essa parte das texturas, a bola está pronta, né? Ela em si, agora eu só vou mostrar aqui uma parte que eu vou fazer essa imagem de referência e como que eu fiz ela. Então eu começo modelando as gramas. É sempre mais interessante, fica muito melhor, principalmente se é um close, como nesse caso, modelar a grama em 3D. Então aqui eu modelo uma folha, eu duplico ela e vou fazendo leves modificações, por exemplo, com bend, com taper, para deixar ela com uma variação, né? E deixar muito mais interessante. Não é difícil de fazer, o desenho realmente é simples, né? Como vocês podem ver aí. Eu só preciso modificar uma e ir clonando. E aí eu consigo desenvolver um grupo que eu posso começar a espalhar isso depois na minha cena. Então eu crio uma variável aqui, né? Uma série de gramas em si. Eu já tenho uma textura de grama aplicada no chão. E você pode usar uma textura super simples nessa grama. Pode ser até uma outra textura de grama sobre essa. Você pode aplicar com o V da mesma forma que você aplicou no chão, você pode aplicar nesse material da grama, porque daí ele vai acabar tendo também uma variação interessante de cor, mas a forma e o perfil em si, que é o mais bonito de se observar, ele vai estar tridimensional, então vai ficar muito mais realista. Então aqui eu começo a duplicar, vou duplicando e vou rotacionando de acordo com esse movimento que eu vou fazendo. Então eu já faço alguns testes aqui, começa a ficar interessante. E aí eu vou aproveitar aqui para utilizar o V-Ray Proxy. Você cria um arquivo que contém esses materiais e você vai duplicando, e assim fica muito mais leve para ser trabalhado, né? Ela não consome tanta memória e esse objeto só vai aparecer realmente durante o rendering. E aqui eu começo a concluir utilizando os passes de rendering que eu fiz pelo VFB do V-Ray. Você pode selecionar pelo Output lá no menu de Options. E eu utilizei aqui na minha composição. É uma composição breve, mas que dá para alcançar um realismo interessante e você pode fazer com diversos tipos de objeto ou com temáticas. Então aqui o blend entre a minha grama 3D e a grama da foto foi tranquila. Eu consigo até utilizar a própria coloração da grama da foto sobre a minha para dar um pouco mais de proximidade. Então se você curtiu, não se esquece de dar um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Tem outros vídeos de renderização no Rhinoceros utilizando o V-Ray aqui no canal, você pode conferir na playlist. Deixe os comentários ou alguma dica ou algum pedido
Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.